O que está angustiando as pessoas, eu acho que seria um fator decisivo para ele virar voto agora, era ter um mínimo de explicitação do que ele pretende fazer, pelo menos em 2023. Não precisa dizer quem vai ser o ministro da Economia dele, porque o Bolsonaro também não disse quem é o ministro da Economia, deixou no ar que o Paulo Guedes pode não continuar. Não adianta pedir ao Lula uma resposta sobre a questão fiscal, quando quem destruiu as âncoras fiscais no Brasil foi o Bolsonaro. Então, o jogo tem que ser o mesmo para os dois. Então, assim, eu não sou muito fã da política do PT. Eu acho que os economistas, quando declararam apoio ao Lula, ou quando se dizem no voto veto, não estão olhando exatamente para a economia, estão olhando para ou instituições democráticas, ou política ambiental, ou atraso na educação, alguma coisa desse tipo, porque a filosofia econômica do governo PT é bem diferente do que seria a minha ou de vários economistas mais liberais. O Lula vai voltar lá com a indústria naval, que já deu errado no Brasil inúmeras vezes, quer retomar refinarias, que também deu errado. Quer dizer, tem um sinal de muitas coisas que não deram certo, que ele está prometendo fazer. Então, a gente tem que olhar com cautela, mas eu insisto, não é esse, não, eu acho que não é isso que mobilizou as pessoas a declararem o voto contra Bolsonaro ou apoio explícito no Lula. Não é exatamente a pauta econômica. Se a gente olhar, vários dizem assim, na expectativa de que ele faça um bom governo. Quer dizer, não é uma exigência. A própria Simone fala, olha, a gente pediu uma âncora fiscal, os 5 pontos na área social da Simone, mas quem vai definir essa âncora fiscal é o Lula. Você não vai impor uma coisa, você não ganhou a eleição, você não passou para o segundo turno, o limite da sua influência é né? Você não pode simplesmente fazer a política tendo sido derrotado nas eleições no primeiro turno. Eu sou pessimista com a economia brasileira, porque o ano que vem nós vamos ter economia mundial muito pior ainda do que nós temos agora esse Vai dar ano. mais trabalho para gerenciar os problemas domésticos, uma situação diversa do exterior, que pega commodities, que é uma coisa importante para o Brasil, pode acabar Exatamente. atrapalhando comércio internacional, questão de credibilidade, juros mais altos no exterior, Os juros fluxo de mais altos no investimentos para o mundo. Brasil. É Juros isso. mais altos no mundo todo, falando de uma super recessão, agora vem a inflação americana, deu um susto em todo mundo. As pessoas brincaram com essa história da moderna teoria monetária, achando que podia botar dinheiro à vontade, que como a gente estava numa recessão profunda da pandemia, não ia ter inflação. Aí junta a volta da pandemia com excesso de estímulo, com uma crise de oferta, bom, tempestade perfeita. Então, assim, o Ainda tem Lula a guerra, né? pegou. E da guerra, isso não, guerra. Então, o Lula, no primeiro mandato, pegou ventos absolutamente favoráveis, uma herança do Fernando Henrique muito positiva. Ele vai pegar agora uma herança péssima do Bolsonaro, as contas públicas em desarranjo, é, e vai pegar um vento contra, né, internacional. O Paulo Guedes diz que ele arrumou as contas públicas, porque a gente está, desculpa para quem está ouvindo se está muito técnico, ele pegou um pequeno superávit primário, mas é um artificial, porque esse superávit primário só foi possível, primeiro, porque congelou a folha dos servidores. Isso todo presidente já fez em algum momento de desespero, congelar a folha dos servidores. Mas, além disso, boa parte do que ele ganhou foi com o imposto inflacionário, entendeu? Então, assim, não tem uma mudança estrutural que nos permita pensar que no ano que vem nós vamos ter um superávit, o início de uma que nós estamos tendo, a partir de hoje, o início de uma retomada de superávites primários positivos. Por que o superávit primário positivo é bom? Porque você reduz a taxa de juros, o governo é mais solvente. E só voltando à questão do teto de gasto, o teto de gasto não atrapalhou a política social. Os créditos extraordinários para a pandemia vieram, e o Brasil foi bastante generoso com isso, com os programas sociais em 2020, talvez até exagerado, como o resto do mundo. O Fundeb está fora do teto, então se precisa ter muito cuidado em dizer que o teto de gastos impede uma política social. Temos aqui a Stephanie dizendo que, na análise dela, o pânico moral está imperando na campanha. Não dá para combater pânico moral com debate de ideias, infelizmente. Como vou combater dentro dessa regra quem age fora das regras do jogo?
né? E aí eu falava do radicalismo, das fake news e das campanhas eleitorais. Eu falei, a gente chegou num ponto em que as campanhas que são veiculadas por rádio e televisão diariamente estão querendo comparar quem que é mais amigo de bandido. É um negócio maluco, e tem a Exatamente. relação, né, que o Lula é mais votado nas penitenciárias, e não existe essa estatística, e é bom ressaltar que quem tem a pena definitiva não vota. Não é? Então, não Exatamente. existe essa estatística, né? É um negócio furado que não dá para entender também, porque continua circulando, continua no ar. Né? O PT está cobrando que se retire, porque se retirou aquele É, vídeo do Pintou um Clima lá com as meninas então o venezuelanas. clima. E por que que continua essa? E você falava do morro também, das comunidades no Rio de Janeiro. Desde que Lula foi lá, você tenta atribuir a proximidade dele com a criminalidade, porque senão ele não teria entrado lá. E o uso do boneco é do Complexo do Alemão, que é das comunidades em geral. Isso colou muito. A gente vê nos debates nas redes sociais essa ideia de que se Lula entrou tão fácil, né, nas comunidades, é porque ele tinha acordo com o crime organizado. Não é? Então, isso acabou prevalecendo, a questão do boné, de que ele é mais votado nas Ué, se o penitenciárias antes Bolsonaro do primeiro quiser entrar turno. nas Se o Bolsonaro quiser entrar nas comunidades, ele vai entrar nas comunidades. Obviamente que. Não vamos tampar o saco com a peneira. As comunidades têm um grupo, né? Ou seja, milícia, seja traficante e tal, mas a comunidade é muito mais que isso. É muito mais que isso. O trabalho das comunidades é muito intenso. Você tem uma classe média lá, comerciantes, com comércio interno. Isso é um desrespeito. Inclusive, o vídeo pega um rapaz negro que é artista, que está conversando com Lula. E aí tiraram um trecho onde ele faz um papel numa, não sei se é numa série ou na televisão, de bandido. E aí corta o trecho, que é um trecho ficcional, para mostrar que o Lula estava ao lado de um bandido quando aquilo era uma peça de cinema, etc. Quer dizer, é um jogo tão baixo, a gente fica entristecido com isso. Eu acabei o debate domingo dizendo triste país esse, entendeu? Porque é xingamento, é igual você falou. Aí hoje tem um vídeo circulando, porque todo mundo fala que o Lula é amigo das ditaduras de esquerda, e de fato ele tem uma certa, vamos dizer, benevolência com Nicarágua e etc. Até aceito Fidel Castro, Cuba, agora com Ortega não dá, né? De jeito nenhum. Não. Mas o Bolsonaro, onde vai, na América Latina, faz homenagem aos ditadores e torturadores que mataram milhares de pessoas na América E Latina, tem o Orbán, seja na né? Argentina. Ah, não, ele vai para o Chile, ele fala do ditador do Chile. Ele vai para o Paraguai, ele fala do ditador do Paraguai. Ele vai para a Argentina, ele fala do Videlas. E essas pessoas mataram milhares de pessoas na ditadura. Então, assim, não adianta você discutir que ditadura é a melhor, a minha ou a sua. E não é isso, toda ditadura é ruim. Quem foi a primeira pessoa que fez apologia do Chaves? Bolsonaro. Então, assim, fica essa discussão, porque você fica assim perdido, né? Falar, por que o Lula não reage? Por que o Bolsonaro. Então fica assim: quem é o bandido maior? Se é da milícia ou o traficante? Quem é o bandido maior? Se é aquele que do mensalão ou aquele do orçamento secreto? Entendeu? Não é isso que está em jogo neste momento. A gente quer outra discussão, a gente quer uma discussão programática, e eu acho que não dá os dois ficarem dizendo vocês conhecem o que eu faço. Tá? O Bolsonaro consegue mostrar alguma coisa positiva, porque eu acabei de falar que a gente teve um crescimento maior, e o Lula também. Mas a gente quer saber do futuro. A economia mudou tremendamente, a dinâmica é outra, os desafios são outros. E fica o tempo todo falando do passado. É muito frustrante isso. Um Agora, essa baixíssimo coisa nível. do Auxílio Brasil, ele está pesando, e nós temos aqui o Alan Mello comentando, por exemplo, o cara está passando fome em casa com a família e ouve o Bolsonaro dizer que o Lula dava R$ 40 de auxílio, que era o Bolsa Família, né? Às vezes ele fala dos 190 também, e agora ele pode dar 600 e manter isso permanentemente, né? Que é a proposta que ele insiste nisso. Lógico. Uma coisa que sempre me chama a atenção, ninguém considerou que teve inflação no período, né? Quando você pega Não, desde você o tem. governo Lula até agora, ninguém considerou que teve inflação, né? Que Não, teve mas toda vamos. uma correção. Mas como Começa por percentagem aí. do. Não, mas vamos lá. Como percentagem do PIB, de fato, o máximo que a Bolsa Família trouxe foi em torno de 0,5% do PIB.
tá? Que seria uns 50 bilhões, 50 e pouco. O Bolsonaro, com 600, de forma responsável ou irresponsável, foi para mais de 1% do PIB. O problema é o seguinte: está sendo efetivo esses R$ 400? Está chegando em quem precisa? As famílias de 600. baixa renda com crianças estão recebendo? O vale taxista ou vale caminhoneiro que for, eles estão usando, de fato, para o táxi, para colocar gasolina, ou eles pegaram R$ 2.000 e foram pagar suas dívidas, etc. Quer dizer, são transferências que não tem nenhuma verificação da qualidade da transferência. Tá? E aí, no debate eleitoral, não importa para a pessoa está ouvindo e vai dizer: ele triplicou o valor. E, de fato, ele triplicou o valor para R$ 600. Não foi ele, né? Começa com aquela discussão lá atrás no Congresso Nacional, ele manda para 200, aí o Congresso vai para 400, aí ele fala de 500, o Congresso bota 600. Quer dizer, então, assim, mas ninguém pensou de onde vai sair esse dinheiro. Se você sai com mais inflação, né, Denise? Então, os R$ 600 também, em 2 anos de mais inflação, inflação de alimentos acima de 2 dígitos, também não é exatamente o valor real assim, de R$ 600. Então, assim, mas é muito detalhe para uma população que está desesperada, para uma população que quer emprego, para uma população que quer trabalhar, que está com fome, que o filho não sabe o que dá para o filho, ou que está na fila pegando o cadastro único, entendeu? Então, de fato, se você olhar a frieza dos números, R$ 50, R$ 80, é pouco. Só que as pessoas não têm a menor ideia de linha de pobreza no Brasil, né? E eu acho que tinha que ter uma coisa mais macro, talvez a analisada, que é até difícil de você passar, mas é só você comparar o que houve no Brasil nos últimos anos, quando você teve o pagamento de R$ 600 do auxílio emergencial no começo da pandemia, o impacto em termos de poder de compra foi muito diferente dos R$ 600 agora. E a gente comparando um período curto. E quando você pega o Bolsa Família lá atrás, historicamente o Brasil saiu do mapa da pobreza. E hoje nós temos aí milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Então, isso é uma estatística que não dá para você negar. Não é? Então, tudo bem, o programa era importante agora, mas está colocado essa situação. Como a inflação cresceu muito, você falou de alimentos, é nítida a diferença, o impacto que se tem no comércio do auxílio emergencial de R$ 600 e do Auxílio Brasil de R$ 600. Só isso já dá para comparar. Dá para comparar isso, e eu acho que tem uma coisa assim. Primeiro, também teve um choque no início no final dos anos 90, nos anos 90, mais o Lula, que foi o fim da hiperinflação. Né? Poucas pessoas dão valor hoje em dia ao fim da hiperinflação sobre a renda real. Né? Então, assim, quando você acaba com a hiperinflação, aí você vai tendo o real dando resultado ao longo do tempo, o poder de compra fica mais seguro e você tem também uma Bolsa Família que vai num contexto de estabilidade melhor, de emprego, porque tinha o boom das commodities. Então, tem uma série de coisas que se agregam ao Bolsa Família lá no início do governo Lula, que são totalmente diferentes do momento atual, como você bem falou. Então, você está no Auxílio Brasil agora, com inflação de alimentos elevada, com falta de emprego, com insegurança alimentar. Quer dizer, é uma coisa assim que, apesar de ser 3 vezes maior ou 4 vezes maior, a situação em geral está muito pior do que estava até o governo Dilma lá, que começou a desandar de fato e de vez a economia. Então, é difícil de acompanhar. Dois, é essa coisa do dinheiro público, porque, ao mesmo tempo que você tem a inflação de alimentos elevadíssima, o governo gastou recursos públicos para desonerar combustível de gente rica, feito eu, que vai para o posto de gasolina e enche o tanque com gasolina subsidiada. Quer dizer, é uma alocação completamente errada. Por que o Bolsonaro fez isso? Só para poder malhar os índices de inflação. Ele não está muito preocupado assim, se eu estou com capacidade de encher o tanque, não, porque ele já tinha feito transferência para taxista e caminhoneiro. Quando dá essa marretada nos impostos e tal, você está subsidiando combustível fóssil, combustível de classe média alta, e etc., em vez de focalizar em quem precisa daquilo para trabalhar, entendeu? Que outros países do mundo fizeram uma espécie de voucher, né? A pessoa saca na hora de botar sua gasolina no seu carro de trabalho. Então, você tem um desajuste na forma que o Bolsonaro distribui recursos públicos muito grave, muito sintomática, entendeu? E aí, por isso mesmo, é que você não sente um impacto de estabilidade, você não está vendo
aquelas famílias vulneráveis, elas não, tem muitos precisam de serem recapacitados, porque durante a pandemia a profissão que exerciam não existe mais. Muitos precisam voltar para uma casa antes que se perca de vez. E nada disso está sendo feito pelo governo Bolsonaro. É uma transferência de renda que pode ser, que é importante, obviamente, as pessoas estão mal, as pessoas estão até se endividando nessa crueldade do crédito consignado de uma política de transferência, dado o desespero, mas você não vê nenhuma mudança de dignidade da pessoa, tá? Que eu acho que a política de transferência tem que vir junto com isso. A política de transferência é para o vulnerável. E depois você tem que dar aquela pessoa ter uma capacidade de viver dignamente. E a gente não está vendo assim. Quando a gente vê a população de rua, quando a gente vê a falta de emprego, quando a gente vê pessoas que não têm mais como se recolocar no mercado de trabalho, crianças que abandonaram a escola e que ninguém vai atrás, coisas desse tipo. Agora, Helena, nós temos vários questionamentos aí em relação ao que pode acontecer. Por exemplo, o Diamelo querendo saber se Bolsonaro teria força para privatizar a Petrobras, até a questão do imposto progressivo, que já foi colocado também. Aí a gente acha de onde vamos tirar o dinheiro de qualquer que seja o auxílio. Primeira medida é baixar imposto de consumo. Tem muita discussão sobre reforma tributária. Mas eu queria fazer aí um exercício, tem até os mais pessimistas aqui, inclusive da nossa audiência, entre eles mesmos falando, um falando que a gente pode estar à beira de uma guerra nuclear, né, no mundo, ainda tem a China e Taiwan, tem todo esse contexto dramático do exterior, e aí se tenta fazer projeções para a economia num ambiente geopolítico complicadíssimo. Agora, Helena, considerando a possibilidade de vitória de um ou do outro, qual que é o teu prognóstico, o que você espera? Porque é uma coisa assim, a gente deu como certo, acho que no primeiro turno, acho que mesmo você estando na base de apoio da Simone Tebet, na véspera da votação do primeiro turno, você sabia que não tinha chance, né? Não tinha como reverter naquela proporção, né? Já se sabia, Simone Tebet sabia, eu falei, olha, até admiro quem mantém a campanha até o último dia, eu não seria capaz, eu jamais seria candidata política de nada, porque eu não ia aguentar a campanha, um debate eleitoral daquele, eu ia ficar, alguém põe a mão no meu ombro, eu ia surtar. Né? Não, aquilo foi um desrespeito jamais, né? absoluto. Eu não sei como é que o Lula não falou. Isso. Não estou te dando intimidade. Ou então responderia, está pintando um clima? É isso que você tinha que ter. Não podia tocar no assunto, mas porque ele parou e ainda ficou olhando, né? Aquela coisa, não se sabia se era admiração, deboche, o que era aquilo. Mas, enfim, baixou a bola daquela coisa da vitória do Lula no primeiro turno. Eu acho que foi uma ducha de água fria, né, que se viu o Bolsonaro avançar muito, e a gente tem visto essa composição das pesquisas. Temos um Congresso mais conservador, que para parte dos investidores de mercado financeiro seria a sinalização de um Congresso mais disposto a levar adiante as reformas. Então, se faz essa leitura positiva, embora seja um Congresso também que possa aderir mais a pautas de costumes, a defesa de uma liberação maior de armas. Nós temos um conservadorismo relacionado à igreja, tem a questão do agronegócio também, que tem uma preocupação muito grande com o Lula, não se sabe ao certo por quê, porque tem a questão ambiental também colocada, mas como é que você vê, né, quais seriam as diferenças básicas de um e de outro? Assim, em primeiro lugar, todo presidente, no início de mandato, tem um capital político que ele pode usar para fazer reformas. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Se ele vai saber usar ou não esse capital político é diferente. Por exemplo, o Bolsonaro não soube usar em 2019, né? Porque ele entra achando que ele não é parte dos três poderes. Né? É como se o legislativo não existisse, principalmente pela voz do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que tinha um certo desprezo na negociação com o Congresso Nacional. Então, a gente perdeu a possibilidade, por exemplo, de votar a reforma tributária, que estava pronta, a PEC 45, no início de 2019. Conseguimos avançar na reforma da Previdência porque o Rodrigo Maia, na briga com o Paulo Guedes, falou, tá bom, então eu vou votar aqui a reforma da Previdência, apesar de você. Então, se perdeu esse capital político. As grandes mudanças acabaram sendo marginais. Em 2023, você volta com capital político para fazer algumas reformas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a primeira delas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, vai ser tributária. Na parte de unificação de imposto sobre consumo, tributação no destino, que está na PEC 45 e um pouco na PEC 110 também, eu acho que a gente não vai ter grandes problemas
fora a questão de você ter renovação dos secretários de Fazenda, com os novos governadores, e os secretários de Fazenda anteriores, que estão atualmente, ou que começaram no cargo, eram a favor das PECs. Eu não sei como os novos secretários de Fazenda vão ver as PECs, vão reabrir renegociação, o que pode, então, adiar um pouco a votação da reforma tributária. Na parte de renda, que alguém perguntou aí você vai ter mais discussão. O quanto que vai ser de lucros e dividendos, se de fato você vai ter um imposto sobre patrimônio. O imposto sobre grandes fortunas é um imposto que não arrecada muito, é mais simbólico, não é um imposto de arrecadação relevante. Mais importante no Brasil, a gente resolveu o problema da regressividade do imposto de renda, que de fato é extremamente regressivo. E também, não só por conta da tabela do imposto de renda ou do fato de você não taxar lucros e dividendos, e sim também por conta das inúmeras desonerações que ao longo do governo Dilma foram subindo, chegaram a 4% do PIB, saindo de um patamar de 2%, que é uma ideia equivocada que você precisa subsidiar as indústrias para gerar emprego. O que a gente precisa é abrir a economia, mesmo com o perigo de guerra, etc. E para abrir a economia, a gente precisa mudar a política ambiental. Então, uma das coisas que eu vejo diferença entre os dois, muito séria, é a política ambiental. Porque se Bolsonaro ganha e continua com a política ambiental atual, a gente vai continuar fora do circuito econômico mundial, da geopolítica ou geopolítica de comércio internacional. Porque hoje em dia os fundos estão proibidos de investir em países que não têm respeito à questão ambiental ou problemas de institucionalidade, etc. Então, você tem um limitador aí do Bolsonaro, que o Lula, tendo trazido a Marina e tendo ouvido a Simone, no debate ele praticamente repetiu o nosso programa de governo para meio ambiente, ele pode ter o Brasil pode, de novo, ser um ator importante na questão comercial, porque se de um lado o mundo está entrando China, Estados Unidos, Taiwan, Rússia, o Brasil ele é global player, né? Ele tem comércio com muita gente, tem comércio bom com a América Latina, então ele tem essa vantagem de não depender de um único país, depende da política ambiental. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro não tem como dar uma guinada de volta no governo dele. Ele vai acabar com o orçamento secreto, ele vai mudar a política de preços de combustível que ele está fazendo, a intervenção da Petrobras, ele vai dar um estelionato eleitoral depois de 1 ano e meio de política populista, de política fiscal irresponsável, de intervenção em preços. Difícil. Acho mais fácil um presidente novo fazer isso, ainda que o Lula não vai vir com grandes propostas liberais, né? Mas tem essa capacidade de trazer reformas. A questão da privatização, por exemplo, não vai ter grandes privatizações. A grande privatização, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, não vai sair nem com Bolsonaro, nem com Lula.